dia, boa tarde, boa noite, convidados do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, hoje, como prometido, nós vamos para a segunda parte dessa entrevista com Renato Azevedo, presidente da Abemel. Essa pessoa que é autoridade para falar de mel. Então, você que pegou o primeiro episódio ou não, corre lá, dá uma olhadinha, volta aqui e pega a segunda parte. E vamos dar sequência. Renatão, vamos lá. Vamos que vamos. Meu amigo, a gente falou no último episódio que se o governo não atrapalhar já está ajudando muito. Sem dúvida. Não precisa mandar um chequinho. De jeito nenhum. Não precisa dar dinheiro, não se trata disso. Não é essa a proposta, né? Exatamente. A proposta de vocês é que se desburocratizar, se endereçar bem as perguntas, os questionamentos, para que o produtor ele consiga fazer toda a parte de homologação dele, vida que segue, e ele vai ganhar o dinheirinho limpo dele tranquilamente, né? Sem dúvida. Então tá bom. Renato, agora você mencionou que a Nova Zelândia tem um mega produto. Exato, que é o mel de Manuka. O mel de Manuka, que diferente da gente que vende em tonéis de quase 300 quilos, eles vendem em potinhos de 280 ml. E você falou que o nosso mel é bom demais. E aí eu queria que você dissesse qual que é a diferença do nosso para o deles e da onde que vem o nosso mel. Quem é que produz esse mel? Quem é a abelha responsável por isso aqui no Brasil? Então, para a gente falar de qualidade de mel, é muito importante a gente entender justamente qual é a abelha que está produzindo, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma mistura. Primeiro, 95% do mel que é produzido no Brasil é de uma espécie chamada Apis mellifera, que é essa mesma espécie que produz aí no mundo inteiro. Aqui a gente tem uma variante da Apis mellifera, né? Você tem a Apis mellifera europeia, né, que está na Europa, você tem a africana, que vem da África. Aqui no Brasil, a gente teve uma mistura dessas duas espécies e a gente criou uma terceira espécie, que é a Apis mellifera africanizada. Qual que é a diferença, né? A europeia, ela é um pouquinho mais calma, né? Ela não é muito resistente, né? Mas ela faz um mel saboroso, tá? A africana, ela é muito mais agressiva, né? E ela faz um mel doce, não necessariamente saboroso, doce, tá? E quando a gente mistura essas duas, a gente criou uma espécie resistente à doença, né? E que faz um mel saboroso e doce ao mesmo tempo. Então, quando a gente coloca o mel brasileiro do lado de outros méis por aí, tá? A gente nota que o mel brasileiro ele é muito mais saboroso, e isso é reconhecido pelo nosso público, né? Do mesmo jeito que acontece no café lá nos Estados Unidos, que eles usam o café brasileiro para melhorar a qualidade do produto final deles lá, com o mel não é muito diferente, é a mesma coisa, usa-se o nosso mel para isso. E quando eu falei para você que essa abelha ela é uma abelha resistente, o que isso significa do ponto de vista prático? Você não precisa aplicar remédio para ela sobreviver, ela é resistente. Então, o nosso potencial de mel limpo, que a gente chama, que é o mel sem resíduo de antibiótico, é o mel que é o mel orgânico, ele é muito maior do que outros lugares do mundo, inclusive o da Nova Zelândia, né? Então, você consegue produzir um mel que, além de mais saboroso por conta da espécie, tá? Ele é muito mais limpo. Essa que é a verdade. Então, quer dizer que a gente, naturalmente, vamos produzir um mel orgânico. Com certeza. Ao contrário de alguns produtos que tem que dedicar um manejo diferenciado que torna o produto mais caro, o nosso, naturalmente, ele já é esse produto. Com certeza, com certeza, com certeza. Hoje a gente tem uma condição de produzir, pela espécie que a gente tem aqui no Brasil, produzir um mel orgânico de enorme qualidade. O que acontece muitas vezes é que a região onde está sendo produzido aquele mel, você tem alguma outra lavoura, você tem alguma outra cultura lá que usa algum tipo de defensivo agrícola, isso passa para o mel, uma quantidade um pouco menor. Você não mata a abelha, porque a abelha é muito resistente, mas isso chega dentro do produto. Aí aquele mel, ele não vai ser orgânico, porque você vai pegar algum resíduo de alguma coisa. Mas não que isso faça mal para a tua saúde, porque está no alimento que você está consumindo, não está tendo problema nenhum, você vai ter algum resíduo lá, um ppm lá que vai aparecer. Só que do ponto de vista de orgânico ou não, você tem as regras para você certificar orgânico, então ele não é certificado orgânico muitas vezes. Mas é um mel de extrema qualidade. Ele é muito mais limpo, né, que eu estou falando, do que outros. Porque em outros lugares do mundo você precisa dar remédio para a abelha. Eu vou colocá-la nesse determinado lugar. Pô, precisa dar remédio, porque senão tem praga, tem isso, tem aquilo. A abelha do Brasil é muito resistente, você não precisa de nada disso, né? Então o nosso mel é um mel de qualidade excepcional, excepcional. Tá? E assim, duas perguntas, duas curiosidades que eu tenho. Se a colmeia estando próximo de um pomar,
de uma determinada fruta, como por exemplo a laranja. Sim, Se isso interfere no sabor do mel com e certeza. também se existe algum predador natural que você tem que dar algum tratamento para a abelha ela se autodefende. Como é que é isso, cara? Sim, essa questão que você falou é a questão das floradas hoje de mel, né? Então, muitas vezes a gente vai lá no mercado e você encontra o mel de laranjeira, né? Fala, pô, o que é o mel de laranjeira? Tem muita gente que pergunta, mas isso aqui tem essência de laranja? Não, na verdade é isso que você falou. O mel de laranjeira é o mel onde a caixa, a colmeia, ela fica no meio de um pomar de laranja, né? E a abelha, ela não é boba, né? Ela não, se tem flor do lado dela para ela pegar o pólen, ela não vai viajar 2, 3 quilômetros de distância, né? Então, quando você pega hoje um mel de laranjeira, o que se diz é o seguinte, olha, ele tem pólen de laranja lá dentro e a florada predominante tem mais pólen de laranja do que outros pólens lá no meio, tá? Então, quando a gente pega ao longo do ano, o Brasil produz mel o ano inteiro, tá? O que varia vai ser essa questão. Você tem, olha, determinados, por exemplo, a laranja fruta dá o ano inteiro, né? Mas a flor da laranja não. Flor da laranja é uma época do ano. Então, o mel de laranjeira, que precisa da flor para pegar o pólen, é uma vez no ano, né? Aí você tem o eucalipto, que também são épocas específicas, você tem, tem N coisas, tem até mel de soja, para você ter ideia. E tem aquele mel que a gente chama de mel silvestre. O que é o mel silvestre? Que não tem uma florada predominante. Então, você colocou lá, que esse é o campeão aqui do Brasil, porque a gente tem muita área preservada dentro do Brasil. Então, você coloca lá uma colmeia e na hora que você pega e coloca no microscópio, você encontra pólen que você nem imaginava. Tem tudo quanto é tipo de pólen dentro daquele mel, tá? Que interessante, cara. Como é rico, né? É riquíssimo. E me diz uma outra coisa, Renato. Qual que é o ciclo de produção do mel? Hoje, vamos dizer, peguei uma colmeia, dia zero. Quanto tempo leva até você tirar a primeira colheita de mel daquela colmeia? Isso depende muito, isso varia muito. É difícil a gente falar uma regra, porque varia muito do lugar onde você está, né, e da disponibilidade de flores que você tem ao redor, tá? Mas vamos falar uma linha geral, tá? Você vai ter lá suas caixas, você vai ter que colocar ela em determinado ponto para juntar enxame. Então, você precisa colocar lá rainha, alguma coisa assim, para trazer a abelha. Normalmente sei lá, no meio do mato, vamos falar assim, você deixa lá aquelas caixas e elas começam a vir, né? Depois que você junta aquele enxame, você pode demorar, sei lá, alguns dias para fazer isso daí, 10 dias se você estiver bem acompanhado. Se eu e você formos fazer isso daí, a gente vai ficar um mês e não vai conseguir, né? Mas assumindo que você tenha uma instrução mínima para fazer esse trabalho, né? Você junta lá, né? Sei lá, algum tempo, eu acho que não vou saber te precisar, tá? Mas eu diria que 2 a 3 semanas para você juntar isso daí. E aí depois você colocar, para você colocar para fazer a produção, tendo flor ao redor, eu acho que 1, 2 meses você começa a retirar mel. Então assim, não é uma coisa que você vai precisar fazer um investimento de 1 ano, 6 meses. Não, muito rápido, né? Muito rápido você consegue começar a colher mel. Tá. E partindo desses cálculos, a gente teria ali umas 6 colheitas no ano ou é menos por conta das variações climáticas? Tradicionalmente, hoje se fala muito do seguinte, que você consegue, com um bom padrão de eficiência, chegar a 60 quilos por ano por caixa, né? Então, você tem uma caixinha que você consegue empilhar, vai 2, 3, você consegue pegar até uns 60 quilos por ano, tá? Então, depende muito. Tem lugar que você coloca lá que às vezes você aumenta a frequência de colheita, mas as quantidades são menores. Tem outros lugares que, olha, você deixa um pouco mais e fica abarrotada de mel. Então a gente não fala muito de quantas que você consegue fazer, mas sim de volume. Tradicionalmente 60 quilos vai ser uma boa colheita para você por caixa. Entendi. Tá? E para o pessoal que está vendo a gente, ouvindo, a gente ouve falar em consórcio lavoura-pecuária, Uhum. né? Dá para fazer um consórcio Puxa lavoura-apicultura? vida, olha, essa pergunta é uma boa pergunta. Eu acho que assim, eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, né? Mas assim, a gente tem os nossos amigos lá da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, da Agricultura, perdão, que está fazendo um trabalho muito forte na produção apícola. Eles estão suportando, estão trazendo curso e tudo mais. O pessoal da CNA está sendo fantástico, né? E junto da CNA tem um projeto chamado AgroBR, né? Que eles estão pegando as principais culturas e desenvolvendo, né? A gente comentou aqui, não sei se foi antes da gente começar aqui ou no episódio anterior, sobre o pessoal da Bahia. O pessoal da Bahia lá do AgroBR está fazendo um trabalho maravilhoso de profissionalização e eles trazem justamente essas questões. Então aí, depois a gente pode até deixar o link aí para o pessoal, entrar em contato com eles, porque eles têm essas questões. Quem quiser começar, eu diria o seguinte, olha, pô,
quero começar na apicultura, o que eu vou fazer? Tá? Tem que fazer alguns cursos, mas procura o pessoal da CNA, procura o pessoal do AgroBR, porque esse pessoal aí vai dar pelo menos os primeiros passos aí para quem quer se dedicar para isso daí. Não, maravilha, maravilha. Vamos deixar o link, sim. E é muito interessante falar a respeito disso, porque o agro fala muito sobre produtividade, né? Fala Sim. muito sobre você ter mais produção, aumentar a lucratividade de tudo, sem você desmatar mais, você aproveitar os recursos existentes, fazer mais com o mesmo, né? E aí eu tenho uma outra curiosidade também. Aonde você tem colmeia de abelha, pode ter alguma criação lá? Como é que é a relação abelha e Com o outros cavalo, ainda. por exemplo, Não é... o gado? Então, ela não é produtiva, né? Porque o que acontece? A abelha, ela precisa pegar pólen na planta. Então, acaba não fazendo muito sentido você deixar próximo de uma outra. Porque, primeiro, você pode ter acidente, né? Se a gente ficar lá do lado de uma colmeia, a gente vai ser picado eventualmente, né? Isso vai estressar o outro animal que está lá, seja um gado, seja um cavalo, o que quer que seja, e a produção da abelha não vai aumentar. Muito pelo contrário, ela vai diminuir, porque ela não vai estar conseguindo colher, né? Ela vai concorrer lá em algumas coisas. A abelha, por exemplo, se ela vê lá que tem água com açúcar em algum lugar, ela vai parar de produzir mel e vai consumir água com açúcar. Então, se tem qualquer outro alimento mais fácil para ela se alimentar, ela vai priorizar isso, ela não é boba, né? Então não é produtivo a gente deixar isso. Normalmente a gente fala assim, olha, se for para deixar a colmeia, vamos deixar ela perto de uma cultura, uma fruta, alguma coisa nesse sentido, para você conseguir fazer a produção efetivamente dita. Né? Nada de deixar lá no pasto, lá junto da criação lá, eu acho que é arriscado, viu? O gado acaba pisoteando a colmeia lá. Exatamente, levar umas picadas vai levar lá, umas não vai picadas, ser bom. mas vai sair ganhando, lógico, né? Pelo tamanho. Com certeza. Né? E Renato, uma questão muito interessante também que nos surge é que a gente tem essa qualidade do mel, dessa espécie, a gente pode falar híbrida? Seria isso? É uma espécie, essa mistura, essa né? mistura, acho que essa mistura. Mas a gente também tem mel de outras espécies de abelhas aqui no Brasil. Porra, isso é muito legal de se falar. E aí é exatamente isso que eu quero que você fale. Então, quem são? Olha, é assim, a gente tem uma espécie que a gente chama de abelha nativa, né? É uma abelha sem ferrão, tá? Essa abelha, ela é nativa porque ela, já viu, ela não foi trazida lá atrás pelos portugueses ou não veio da África e tudo mais, né? Ela já estava aqui no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. E qual que é a característica dela? Primeiro, ela é muito calma. Ela é muito calma. Você pode ter na varanda da tua casa. Você pode ter, se mora num prédio, você tem uma varandinha lá, você pode colocar uma colmeia de abelha sem ferrão, porque ela é dócil, ela não vai fazer nada com você, tá? O lado ruim dela, não vou dizer o ruim, mas o lado que não é tão legal, é que a produtividade dela é muito baixa. Então, enquanto a gente está falando lá de 60 quilos por ano numa abelha tradicional, na Apis mellifera, numa abelha sem ferrão, você está falando em 500 gramas. É muito pouco. É muito. Eu já vi apicultor que tira o mel com seringa de dentro dessa colmeia. Agora, é um produto maravilhoso. Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar hoje um pote de mel, abrir, né, e começar a consumir, é doce. Né? Uma segunda colherada, uma terceira, enjoa, não tem como, né? Ele tem que ser acompanhado com alguma outra coisa. Agora, o mel de abelha sem ferrão, você come que nem um iogurte, cara. Ele é um pouco ácido no final, ele tem aquele gostinho um pouquinho diferente no final, ele não é tão doce, ele é um pouco mais fluido, né? Ele é delicioso, você vai na colherada, você mata aquilo ali, né? E agora, de uns anos para cá, eu diria que talvez de uns entre 5 e 10 anos para cá, a gente começou a dar atenção para esse produto, né? Então, está começando a aparecer regulamento técnico de identidade e qualidade desse produto, propostas para a gente regulamentar, porque esse mel, muitas das vezes, ele não se encaixa dentro daquilo que a gente caracteriza como mel. O que é o mel? Tá? Você tem um regulamento técnico de identidade e qualidade. Então, é um documento que o governo emite, né? O Ministério da Agricultura emite, ele fala, olha, para ser considerado mel, ele tem que ter umidade de tanto, outros parâmetros lá que a gente pode falar aqui, hidróxido metilfurfural de tanto, atividade diastásica de tanto, ele vai trazer tudo aquilo ali, atividade de água, cinzas e etc. Quando a gente pega esse mel, o mel de abelha sem ferrão, muitos desses parâmetros não se encaixam lá dentro. Né? E a gente fala, bom, então a gente não pode falar que isso aqui é mel, não nessa concepção inicialmente. Né?
Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos criar um outro documento, né? Só que para você criar um outro documento, né, eu costumo dizer o seguinte, a gente reclama muito de governo e tudo mais, mas o governo também tem que entender o seguinte, a necessidade aparece primeiro do que a oferta. Então, primeiro, a gente precisa demandar. Né? Ninguém vai fazer regulamento sobre algo que nem existe. Primeiro tem que existir aquilo ali, a gente precisa entender aquele problema, que é o que está acontecendo hoje com o mel de abelha sem ferrão, e agora a gente começar a desenhar um documento que consiga pegar tudo aquilo ali e deixar tudo aquilo que é gambiarra para fora. Né? É nessa fase que a gente está com o mel de abelha sem ferrão. Quando a gente conseguir fazer isso, quando a gente tiver sucesso nessa empreitada aí, eu acho que a gente vai abrir um mercado muito grande para um produto maravilhoso, maravilhoso, e que você tem uma escalabilidade muito grande. Você consegue colocar ele aqui. Se a gente tivesse aqui, você consegue fazer isso. Tem um concorrente nosso, que era associado da BML, que ele tinha no escritório dele. Uma vez eu visitei lá, ele falou, olha, aqui é a minha... É claro, para fins didáticos e tudo mais, mas é muito legal para ilustrar. Falou, olha, cara, você pode ter em qualquer lugar a tua produção de mel, entendeu? E o mel maravilhoso. Tá? E aí você tem o quê? Você tem a Mandaçaia, Jataí. Jataí e Mandaçaia são as mais famosas, mas tem outras por aí também que fazem, né? E a abelhinha aqui não pica ninguém, não incomoda ninguém, nada. né? Você coloca na mão, ela vem na tua mão, aí voa, aí... Que legal. Entendeu? Muito legal. E isso, assim, ela dá para ser produzida em larga escala? Eu acho que sim, ainda não tenho essa informação clara, porque tem muito pouca gente fazendo isso daí, né? Uhum. Como a produtividade dela é baixa, sem dúvida, para você ganhar escala, você precisa aumentar muito a quantidade, tá? E se você colocar ela, por exemplo, do lado de uma apis mellifera, a apis mellifera patrola ela, entendeu? Não vai deixar ela crescer, né? Você vai ter uma disputa lá para pegar pólen e a apis mellifera africanizada, que é um pouco agressiva, né? Ela vai se sobrepor. Né? Então você tem que encontrar o canto onde você pode colocar ela, onde você tem uma oferta de flor para ela, para conseguir retirar o pólen e produzir numa larga escala. Eu não acho que nunca vai ser um produto com a mesma expressão de volume que a gente tem hoje da apis mellifera. Vai ser um produto de nicho. Mas hoje é um produto que, assim, você vai encontrar onde? Você vai encontrar na internet lá se você pesquisa, mas não tem no mercado. Né? Eu acho que em algum momento isso daí vai ser um produto de nicho. A gente vai conseguir encontrar em determinados mercados, a gente vai conseguir uma facilidade um pouco maior. Mas sem a expressão de volume que você tem na apis mellifera, que é o grande produtor, a grande produtora. Entendi. E Renato, e nessa pegada de produto natural, de trazer melhora de saúde através de um produto super bacana, você é presidente da Fitonatos, cara. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que é isso, como é que é a Fitonatos na tua vida, cara? Poxa, a Fitonatos é assim, ó, a gente falou muito de ABMEL, porque a ABMEL está muito vinculada a esse mundo inteiro, né? Mas eu diria para você que hoje 99% do meu tempo ele é dedicado para Fitonatos, né? Tá. A gente, é ela que consome o meu tempo e as iniciativas todas do ponto de vista empresarial e tudo mais está lá dentro. O meu ganha-pão está dentro da Fitonatos, não está na ABMEL, né? E a Fitonatos, ela é o seguinte, a gente tem hoje, trabalha com 3 linhas de produtos. Quando a gente começou lá atrás, o mel era muito importante, e por isso foi a minha ligação com o mel. Então a Fitonatos é o elo que me junta na ABMEL e nesse mundo todo, tá? E aí, assim, é uma coisa de desenvolvimento da empresa. Eu costumo dizer que a empresa ela tem uma vida própria, ela ganha uma vida própria. Você pode fazer o plano que você quiser, né? As coisas, a realidade vai se impondo e ela vai encontrando o caminho dela, né? Então a nossa empresa é Fitonatos Nutracêutica, né? A gente lá no passado tinha encapsulado, você tinha produtos funcionais e tudo mais, e hoje o que sobrou disso daí é o Nutracêutica, só o nome da empresa, né? A gente acabou se focando em produtos saudáveis. Antes era produto natural, né? E hoje a gente fala que são produtos saudáveis, né? Por que isso? Né? Porque tradicionalmente os nossos maiores clientes tá no setor supermercadista. Então é supermercado, é varejo, é atacado, esse pessoal que compra os nossos produtos, né? E aí esse pessoal, imagina, 15 anos atrás, não comprava encapsulado. Né? Até hoje é muito difícil você entrar, né, dentro de um supermercado da vida aí e conseguir arrumar esse produto. Aí você vai para a farmácia para encontrar isso ou numa loja de produtos naturais. Então, naturalmente, como esse daí eram os nossos maiores clientes, eu sempre brinquei. Eu falei, na hora que a gente parou, o estacionamento está pago. Agora a gente tem que ofertar o máximo de produto para esse comprador. Nós precisamos trazer solução para esse cara. Né? E se esse produto que a gente está vendendo não é solução para ele, ou a gente muda de cliente ou a gente muda de produto. Mudar de cliente não dá, né? É difícil, né? Não é nem saudável. Então a gente começou a trazer um mix. A gente começou a trazer um mix de produto voltado para o supermercado. E aí o nutracêutico acabou perdendo um pouco de relevância nisso, tá?
E é muito interessante a gente falar disso porque aí se conecta, né, o que a gente fala de ABMEL, de desenvolvimento de mercado local, com aquilo que a gente enxerga hoje na empresa, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o consumidor no Brasil, ele passou por uma metamorfose na última década, nos últimos 15 anos, vai. Que metamorfose foi essa? Pô, lá no passado, quem consumia produto natural era o natureba. Você usava isso até como bullying, né? Pô, o natureba lá e tudo mais. Hoje o cara não é mais natureba, hoje ele é um consumidor consciente. É um cara que tá atento com a saúde dele, quer consumir coisa boa e tudo mais. Lá no passado, o consumo era um consumo por devoção. Por que por devoção? Porque pô, o cara procurar e comprar um produto natural, pô, ele saía da casa dele num sábado à tarde, ia até uma loja de produto específico, rodava a cidade inteira para conseguir comprar aquilo ali, né? Não comprava a marca que ele queria, porque não tinha oferta. Às vezes chegava lá, não conseguia encontrar nenhuma marca, tinha que voltar depois. Ou seja, você tinha que ser devoto para aquilo ali, porque em condições normais você não consumia produto natural, né? Segundo, não era, terceiro, aliás, não era gostoso. Você consumia aquilo que você tinha uma crença naquilo ali. Você falou, isso aqui faz bem para mim, é que nem remédio. Ó, eu tenho uma crença que isso aqui faz bem para mim, porque não era gostoso, né? Hoje não. Hoje, o que acontece? Você entra em tudo quanto é mercado, supermercado, você já tem uma seção de naturais. O produto natural hoje, ele é gostoso, ele é saboroso. Então você consegue fazer uma substituição de um para outro, né, sem sofrer com o sabor, sem ter que abrir mão da qualidade de vida, falando, olha, é porque eu sou devoto, porque em condições normais não estaria consumindo. Então o consumidor mudou muito. Então como a gente teve essa mudança no consumidor, está abrindo uma série de oportunidades para quem está trabalhando nesse mercado, né? E a gente tem que entrar nessa onda, a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que ofertar aquilo que o consumidor está querendo. É um consumidor que está mais consciente, que está mais atento a rótulo, está mais atento a dar uma olhada naquilo que está escrito. Uma das coisas que a gente coloca nos nossos produtos, a gente fala, olha, não tem surpresa no rótulo. Você vai comprar lá um tempero natural lá da Fornatos, que é a nossa marca Empório Nuts, Vida Gourmet, na hora que você comprar lá, não tem surpresa no rótulo. É sal e erva. É isso que você vai encontrar. Então isso faz parte do nosso DNA, aquilo que a gente está ofertando, né? A gente fala muito da nossa missão. A gente oferece para o mercado somente coisas que nós mesmos, individualmente, consumiríamos para a gente e para servir para nossa própria família. Se não está bom para colocar na mesa dos meus filhos, não está bom para colocar na mesa de ninguém. Ótimo. Esse aqui é o conceito, entendeu? Ótimo. E estamos seguindo a nossa jornada, né? E esse é um belo de um conceito, né? É que nem um vendedor que diz assim, olha, se você não ficar satisfeito, você não me paga, né? Exato. Que é a maior segurança que você pode levar a respeito de um produto, né? Você fala, pô, o cara acabou de falar isso aqui para mim, não pode ser ruim, né? Exatamente. Né? Ele não tá aqui rasgando dinheiro, ele não é maluco. Doido, exatamente. Exatamente. Agora, bom, Renato, você está à frente de duas entidades, uma que, como você falou, o teu ganha-pão é onde você ganha dinheiro, é onde você tem tua carreira profissional. Uhum. Mas, por outro lado, você tem a ABMEL também, que é um trabalho que você exerce, obviamente, sem ganhar dinheiro, sim, mas tem um propósito nisso. Com certeza. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, cara, como é que você faz isso, como é que é o teu dia, como é que é o teu sentimento, como é que você divide esse coração aí? Olha, é difícil. Eu gostaria de poder dedicar mais tempo para a ABMEL, essa que é a verdade, né? Inclusive, eu queria mandar um beijo especial para a Suelen, lá, que é a nossa gerente da ABMEL, que ela... Tem gente que tem um braço direito, né? Lá eu tenho um braço direito, esquerdo, mão, pé. Pô, a Suelen, ela desenrola tudo e garante que eu consiga fazer com o mínimo de qualidade aquilo que eu consigo fazer com o tempo que eu dedico, né? Ela consegue dar o trampolim para que a gente consiga fazer isso. Então, assim, que nem eu tinha comentado contigo antes, né? Eu entrei na ABMEL muito mais não por um dever de ofício, mas por um dever moral, eu acho, sabe? Fizeram por mim algo lá dentro que me ajudou muito lá no passado. Então eu falei, pô, se eu conseguir retribuir isso, né, que a minha colega Joelma fez para mim lá no passado, se eu conseguir retribuir isso minimamente para alguém, cara, tá feito, acabou, entendeu? Eu acredito muito naquela questão do karma, né? Você traz coisa boa pro mundo, o mundo vai te trazer coisa boa, né? Então é legal você ter contato com outras pessoas, você participar de uma forma ativa do mercado, você fazer coisa que você consegue ver o resultado da atuação, né? A gente como empresa, individualmente, não consegue mudar o mundo, nem como associação, mas como associação pelo menos você tem um pouco mais não vou dizer de palco, mas de projeção, acho que essa que é a palavra, né? E aí você consegue agir um pouco mais forte, né? Trazer um pouco mais a tua visão e mostrar, e também saber se você é louco ou não, porque isso é muito legal, né? Você vai conversar com todo mundo do Mel, você traz uma ideia, os caras falam que você é maluco, você fala, pô, é bom eu dar uma segurada aqui, né? Agora, se o pessoal te apoia, fala, pô, legal, então, quer dizer, estamos indo no caminho certo. Então isso é muito legal, eu acho que a ABMEL ela
é uma aula, eu tenho muita gratidão a ela e gosto muito daquilo ali. Eu acho que a gente poder colaborar para esse mercado é maravilhoso. É corrente do bem? É corrente do bem. É corrente do bem. É corrente do bem. E assim, o mel, estamos falando de fitonágio, estamos voltando para o mel, mas é só para entender isso. Se a gente conseguir, eu acho que essa que é o grande desafio que a gente tem, a gente precisa conseguir aprender em larga escala a fazer com que a produção de mel, a apicultura conviva com o agro no geral. Né? Existe boa convivência, mas existe problema. É natural, né? Natural. Quando você começa a dividir o mesmo espaço lá, e a apicultura ela tem essa característica, diferente de outras culturas por aí, ela ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? Então você está tendo uma plantação de laranja, você está tendo a produção de mel. Não é uma coisa ou outra, ó, num período do ano é esse, no outro é aquele. Não, é ao mesmo tempo. Né? Então a gente precisa aprender a conviver. Né? Tem muito apicultor que fala, pô, mas o agricultor foi lá e colocou veneno, e matou e não sei o quê, então tem que parar de usar veneno e não sei o que. A gente falou, gente, não é isso, a gente precisa aprender a viver. O defensivo agrícola ele é necessário. Se a gente não tivesse defensivo agrícola, a gente não alimentava o Brasil e não alimentava o mundo. Então, assim, a gente precisa conviver com isso. Como que a gente convive com isso? Nós precisamos entender, né, tanto do lado do agricultor quanto do lado do apicultor, como conviver de forma sadia. Porque se a gente conseguir fazer isso, eu acho que você consegue diminuir o número no uso de defensivo agrícola, né? Você consegue aumentar a polinização, aumentar a produtividade tanto do mel, na produção de mel, quanto das culturas. Tem um estudo, eu não vou saber precisar agora, mas que mostrou que em alguns casos que você conseguiu polinizar o café com a abelha, aumentou em 20, 30% a produção. Porra, isso é fantástico. Se a gente conseguir fazer isso em larga escala, isso é maravilhoso. Então a gente tem aí um potencial muito grande. Né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente muda o Brasil. A gente muda o Brasil. A gente traz renda para quem menos tem. Entendeu? Puxa, cara, isso é transformador. Isso é transformador. É transformador. Entendeu? Claro que falando aqui parece muito fácil, né? Mas assim, qualquer ideia maravilhosa começou, qualquer projeto maravilhoso começou com uma ideia, entendeu? E a gente precisa primeiro dar consciência para todo mundo disso daí. Isso é transformador. Então, Renato, essa tua fala ela é muito importante, cara, porque a gente vive hoje um momento de reinvenção. A gente fala em reinvenção no mundo corporativo, a gente fala em reinvenção nas esferas dos grandes CEOs do nosso mercado. E cadê a inovação? Exato. Né? Eu acho que você está falando agora exatamente sobre inovação tecnológica, sobre como você melhorar a produção, sabe, unindo a questão de um determinado produto com a apicultura. O que uma interage junto com a outra? O que traz de benefício? Vamos sentar, vamos criar aqui um projeto e nós vamos colocar isso aqui para funcionar. E eu acho que nesse papel cabe muito a participação das faculdades, das universidades. Sim. Rurais, como o exemplo da Exalc em Piracicaba. Sim. Né? Os profissionais da zootecnia, essa galera que está no dia a dia, claro, né? Que é o cara que está no front lá fazendo a coisa acontecer. Então, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas eu gostaria muito de fazer parte, cara, porque é um trabalho desafiador, mas um desafio que você sabe que vai trazer um bom resultado. Com certeza. Então não é aquele desafio que você fala, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, e você fica tentando achar um meio de dar certo. Isso é um projeto que, se você colocar esforço, boas pessoas, vai dar certo. Vai dar certo. E você sabe que a gente está num timing muito legal para isso, porque assim, que nem a gente tinha comentado antes, a BMEL ela teve uma rixa lá no passado com os apicultores, né? A CBA, que é a Confederação Brasileira dos Apicultores, tinha um problema aqui, tinha um problema lá, e uma das coisas que eu tenho tentado fazer, tentado promover é o seguinte, falei, gente, acaba com esse negócio, pô, vamos tomar uma mexerica, vamos conversar. Então hoje a gente tem uma relação muito boa hoje com a CBA, né? O Sérgio hoje que é o presidente lá, a gente conversa aqui, a gente troca mensagem, às vezes eu fico um tempo sem responder ele por causa da correria, mas é um canal de comunicação aberto, né? A gente tem o pessoal que eu comentei lá do AgroBR, da CNA. Então o que eu costumo dizer é o seguinte, nunca teve tanta gente olhando ao mesmo tempo, de forma, indo para o mesmo caminho, o setor do mel. Então antes era assim, a BMEL estava pensando, mas a CBA, lá, que é a Confederação Brasileira, estava em outra página. Aí chegava na página da BMEL, a BMEL mudava de página, voltava para outra. Hoje não, hoje a gente está todo mundo na mesma página. Falou, nós precisamos profissionalizar, nós precisamos melhorar, tem potencial aqui. Então assim, eu acho que esse é o princípio, essa é a fagulha que a gente começa, né? Então agora que a gente está olhando todo mundo para o mesmo problema
e a gente tem liberdade para sentar na mesma mesa e começar a trabalhar, vamos começar a jogar ideia. Tem Embrapa que pode se envolver, Embrapa faz um trabalho maravilhoso no Brasil, entendeu? Por que não faz para o mel? Né? Porque não tem demanda, não tem demanda. Se a gente conseguir começar a trazer, mostrar aplicação e tudo mais, é um quebra-cabeça que a gente tem que montar, entendeu? Mas hoje tá todo mundo olhando para isso, então eu fico muito satisfeito da gente, não eu individualmente que promovi isso, mas as circunstâncias todas que a gente viveu, começou a promover essa oportunidade. Né? Então, tá todo mundo olhando, vamos trabalhar agora, vamos fazer o negócio crescer. Aí você imagina a nossa alegria de estar aqui, sabe, recebendo você para falar de um assunto tão importante que envolve a vida de todo mundo, envolve esse mundo que é o agronegócio. A gente não está falando do agronegócio do Tahiti, estou falando do agronegócio brasileiro. Exato. Que tem assim um tamanho, assim, uma coisa absurda. E nós estamos discutindo aqui, e você deu essa oportunidade para a gente, então eu estou feliz da vida de poder discutir isso, porque tem muito para se fazer, tem muito para crescer, muito para melhorar, cara. Com certeza. Né? Com certeza. Esse exemplo que você usou a respeito do produtor de laranja, e volta a falar aquilo que eu falei no episódio anterior, né, lá do nosso amigo lá o Paulo Landim, lá nos Estados Unidos, essa transferência de colmeia de colmeias que ele faz é exatamente para melhorar a polinização, cara. Exato. Entendeu? Exato. Então é como os caras pegam e falam, tira de lá atrás para cá, porque está na hora de polinizar aqui, vão usar, porque elas lá vão sofrer com o frio. Então, olha que interessante, cara. Então, é maravilhoso. Vamos pegar os bons ensinamentos, os bons exemplos, né? Vamos replicar isso aí, vamos aumentar. Né? Se tem um povo criativo, é esse povo do agro, rapaz. Porra, com certeza. Rapaz, vou falar, o povo é criativo demais, cara. É criativo no custo, é criativo na produção. Tem que ser, né? Eu acho que o Brasil coloca isso dentro da gente. A gente tem que dar jeito. Cara, né? fala igual, é aquilo que você falou. O empresário brasileiro não tem vida fácil. E é verdade mesmo, cara. Tem que se reinventar. E a gente tem aqui um ano maravilhoso, né? De temperaturas que nos ajudam, que contribuem muito, enfim. Mas assim, Renato, diante de duas grandes companhias que você tá ali na frente, capitaneando essa galera toda, para uns você vai falar para seus colaboradores, vai falar para a tua gerência, vai falar para quem está ali fazendo o seu produto ficar pronto e mandar, e por outro você está capitaneando Manaus aí, cheio de gente que quer crescer, que quer melhorar a sua condição de exportação. Então, assim, cara, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, você falou do teu dia a dia, sim. Mas o que você enxerga, o perfil de profissional que tem hoje isso, né, com grandes outras pessoas também no agro, que tem à frente a sua fazenda, tem lá a sua associação que também faz a mesma coisa que você faz. Qual que é o grande perfil hoje, cara? Eu acho que o perfil hoje pro agro, assim, quando eu falo, eu não tenho uma legitimidade muito grande, eu tenho muito cuidado para falar disso, porque a gente não conhece a realidade de todo mundo, né? Mas eu acho que, assim, os desafios que a gente enfrenta na apicultura com o agro e na vida, né, eles são muito comuns aí, né? Então, assim, a gente tem uma série de intempéries, assim, tem uma série de coisas que estão fora do nosso controle, que a gente não consegue controlar. O clima é uma delas, né? A taxa do Trump é outra delas. Então, tem uma série de coisas que a gente não consegue controlar. Hoje está tudo bem, você dormiu, amanhã, na hora que você acordou, mudou o mundo, né? Só que tem uma série de outras coisas que a gente consegue, de um jeito ou de outro, melhorar. Então a gente tem que investir, na minha visão, a gente tem que investir o nosso tempo, a gente tem que investir a nossa atenção em produtividade, em conhecimento, em educação. Porque aí a gente consegue diminuir, né, a incerteza natural das coisas. Tem uma incerteza que é natural que a gente não consegue combater, mas aquela que a gente consegue, a educação, a luz do conhecimento é a melhor das coisas. Então isso eu falo para todos os profissionais. Isso a gente pode aplicar no agro, pode aplicar na indústria, pode aplicar em todos os ramos, em todas as atividades econômicas que a gente tem. A gente tem que se educar. Por mais educado, por mais profissionalizado que seja ou não, sempre tem um caminho para a gente fazer. Você sempre pode aprender coisa nova. E é uma coisa que eu tento trazer para todo mundo. Assim, gente, a gente tem que fazer pergunta o tempo inteiro. A gente tem que se perguntar o tempo inteiro. Eu brinco muito com o pessoal que trabalha comigo. Falou, meu dever aqui... Tem gente que vai dar risada na hora que vê isso aqui. Eu falo, meu dever não é dar resposta, o meu dever é fazer pergunta. Eu tenho que fazer pergunta, porque a gente tem que ser curioso.
Então, acho que esse é o caminho para a gente poder desenvolver. O pessoal do agro faz, a criatividade vem de questionamento, né? Por que, que a gente faz desse jeito? Pô, será que não tem um jeito melhor? Né? Então, isso é uma coisa, é o inconformismo, né? A gente precisa ser inconformado com a realidade, né? Só maluco muda a realidade. Porque quem não é maluco, tá tudo bem, as coisas estão boas, não preciso mudar nada. Né? Tem que ter um louco que tem que olhar para as coisas e falar, isso aqui tá errado, nós precisamos mudar. Né? Tem que ter um jeito melhor para fazer. Né? Então, nós precisamos ser inconformados. Naturalmente, nós precisamos ser inconformados. Esse é o que eu acredito que é uma das maiores características profissionais que alguém precisa ter. Ser inconformado, ser motivado, né? A gente tem que tentar mudar o mundo todo dia. Tem que tentar mudar o mundo, tem que tentar mudar o mundo, entendeu? De forma responsável, óbvio, não adianta a gente tentar reinventar a roda, né? Mas eu acredito que é por aí. Eu acredito que é por aí. É isso que eu falo para todo mundo que trabalha comigo, quem está do meu lado, né? Vamos tentar fazer a coisa de forma diferente. Na Fitonados, a gente fala o seguinte, né? A gente fica muito próximo de uma fábrica da Pepsi. Né? Tá. E aí o que acontece? Toda vez que eu passo lá na frente, né, eu fico olhando e falo assim, pô, isso aqui é uma empresa centenária. Então, esses caras, os erros que eu estou cometendo hoje, esses caras já cometeram há uns 85 anos. Pô, mas eu não tenho 85 anos para viver e cometer esses erros, entendeu? Então eu preciso aprender rápido. Preciso aprender rápido. Se eu quiser chegar lá na frente, eu preciso aprender de um outro jeito. Então como que eu aprendo rápido? Eu preciso ouvir. Entendeu? Eu preciso ouvir o que as outras pessoas têm para falar, né? Eu preciso ser dinâmico, preciso ser rápido, né? Para que eu consiga evoluir de uma forma boa, né? E esse eu acho que é o segredo, é a gente poder ter atitude, né? Tá inconformado, falar, ó, tem um jeito melhor de fazer as coisas, né? Eu brinco, eu falo isso, falo assim, pô, o que é um inconformismo, né? Aí às vezes eu uso isso como exemplo, a gente tá lá na fábrica fazendo alguma coisa, falo, pô, dá uma olhada lá na Pepsi, lá do outro lado da rua, será que esses caras fazem desse jeito? Né? Ah, não faz. Eu falei, então, porra, se eles conseguem fazer de outro jeito, mas eles têm verba, mas eles têm... Não, concordo, é um outro mundo, mas a gente também não precisa fazer o produto que eles estão fazendo, a gente pode fazer na nossa escala, a gente pode fazer do nosso jeito. Será que eles não podem, de repente, amanhã olhar e falar, pô, esses caras fazem um negócio diferente, mas você precisa estar inconformado, você não pode estar satisfeito com a situação que você está, né? Eu acho que isso aí é um grande motivador e é isso que muda o mundo. E eu tenho certeza que de quando você começou, né, na Fitonatos e na Bemel, eu tenho certeza que você olhando para trás, você fala assim, hoje eu já faço isso aqui diferente. Com certeza, né? Com certeza absoluta. Porque a gente costuma dizer assim, não existe empresa na prateleira. Exato. Você vai lá, hoje eu vou abrir uma empresa, eu vou lá que eu quero PMG. Não é como comprar assim, roupa, não é como comprar um pote de mel, é diferente, né? E eu acho que não há como você desassociar o sucesso de outras empresas ao que você está projetando para a sua, né? Você hoje tem uma velocidade de informação muito grande. Eu que tenho uns verões a mais aí, eu sou do tempo que era tudo feito na mão, era tudo batido à máquina. Sim. Né? O movimento de um banco de hoje, ele ia ser processado à noite, durante a madrugada, para ver o saldo, o título pago no dia seguinte. Né? Um cheque que você depositar, o tempo do cheque, tô me entregando aqui. Eu peguei o cheque também, tô louco. Mas você lembra, ele ia cair, sabe-se lá quantos dias depois da sua conta. Isso quando não voltava. E aí, ou seja, também de quem você recebia um cheque, botava na sua conta, voltava, às vezes era 15 dias para você ver aquilo na sua conta. Aí não tem perdão, não era dinheiro. Né? Ficava bloqueado, você tinha um saldo bloqueado e um saldo disponível. Então, olha aí, gente. Vocês são novos, vocês não têm ideia de como é que já foi por aqui, quando isso tudo aqui era mato. Então, o que acontece? Isso que você está falando, é olhar para uma empresa centenária e falar assim, peraí, cara, será que esse cara está calçando a bota do jeito que eu estou calçando a minha? Como é que lá todo mundo passa essa dificuldade todo dia? Então, vai olhar. Se ele está utilizando produto de inovação tecnológica, vai. A gente acabou de falar aqui, cara. A gente não está simplesmente falando de mel, de exportação. A gente já está falando de um produto de inovação. Exatamente. De inovação para onde? De inovação de como você coloca essa cultura para trabalhar junto com a lavoura. É isso. E é sobre isso. E você precisa de pessoas que nem o Renato, que vem aqui e fala assim, nós estamos olhando para isso, nós vamos juntar aqui as pessoas e nós vamos fazer disso daqui um negócio aí bem bacana, cara. E assim,
Renato, a gente tá quase chegando no finalzinho. E eu sabia que o papo ia ser bom, cara. É legal, foi É, ótimo, cara. eu sabia, porque diferente de alguns setores do agronegócio que já estão consolidados, e a gente fala de uma melhoria mais profunda, mais ali no laboratório, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo, você está desbravando, pavimentando um caminho, e você sabe que ainda tem muito para fazer, muita gente se ajudando, a exemplo da forma como você foi ajudado, um mercado interno que não tem concorrente externo. Exatamente. Então, ou seja, hoje o que a gente praticamente produz é para um baixíssimo consumo e o restante vai para fora, concorre com um produto ponta lá de fora muito caro e o nosso tá ali, né, pau Uhum. a pau. Quer dizer, agora a questão é vamos melhorar o nosso, né, para a gente também garantir que a gente tenha essa margem que esse concorrente tem. Mas você tocou em pontos importantíssimos, cara, aqui. Formação, Exato. Educação. a educação, né? Educação continuada ou para a própria produção, para o mercado. Mas você falou de merenda, cara. Tá tudo interconectado. Você entendeu, cara? Pô, a gente tá falando de. Sabe, é aquilo. O governo não precisa dar cheque. Não precisa É dar um isso aí. cheque, não, cara. Facilita as coisas e faz esse mel chegar na merenda das crianças, transformar. E também da família, levar para casa. E se transformar isso aqui num produto de cesta básica. Né? É Ajudar isso na aí. saúde e tudo. Com certeza. Você lá no teu negócio, lá você tem um exemplo disso, de que produto natural não é mais uma coisa de um nicho de pessoas e tudo. É de gente que se cuida, né? E aí eu quero fazer uma provocação, cara. Eu quero saber, eu quero que você me responda, cara. É. Apicultura é a lavoura que voa? Ah, com certeza, essa é uma boa. Olha, você sabe que tem um colega meu, da Bemel, inclusive, que ele falava isso, que a gente tem um mar que fica sobrevoando aí, né, que são as abelhas, que elas têm uma riqueza gigantesca que ainda não foi descoberta, né? Ele uma vez fez uma conta comigo, que ele falou, a gente tem uma previdência voando por aí. Eu falei, uma previdência, né? Ele falou, o rombo da previdência é tanto, se a gente pegar e somar tudo que ela pode tudo que as abelhas podem fazer de melhoria de produtividade, não sei o quê, o valor da exportação dessas culturas é tanto, tanto. Pô, ele chegou numa conta, que na hora que ele falou a primeira vez, eu achei meio maluco. Eu falei, cara, peraí, isso aí tem fundamento, isso aí. A gente precisa colocar a vírgula aqui, né, apontar um pouquinho lá, mas é isso. Então, assim, tem um potencial gigante. É um negócio que, além de ter um potencial gigante, é socialmente sustentável, né, é uma coisa sustentável, quer dizer, é bonito você falar, né, que você tem aquilo ali, não agride o meio ambiente, muito pelo contrário, preserva o meio ambiente, tá? Um outro detalhe que a gente não comentou, mas que eu acho muito relevante de falar, é que a apicultura, ela trabalha principalmente com a agricultura familiar no Brasil. Então, assim, cara, aquilo que você exporta está indo para a base da sociedade. Isso é fantástico. Então, indo para a base da sociedade, não com um produto ruim, um produto saudável e de uma produção sustentável. Fala para mim se tem outra solução que nem essa. E, Entendeu? É maravilhoso isso aí. e olha só, cara, olha como que o assunto é rico, né? Você tocou num ponto agora que resolve muito a questão do pequeno produto, do pequeno dono de terra, né? Ele Exato. tem uma terra pequena que você vai plantar café, ele vai falar, vai dar pouco. Se ele falar assim, aqui é muito acidentado, aqui e tal, não dá para fazer um capim bom, é muita subida, como é que eu faço com o gado? O gado, né, trabalha muito, né, durante o dia, se movimentando. A apicultura resolve. Resolve. Resolve, resolve. Então, olha a oportunidade que está vindo aí, pessoal. Olha, vamos olhar com carinho para a apicultura, porque o mercado externo está chamando, o produto brasileiro, o interno ainda precisa ser Muito difundido, trabalhado, é. mais trabalhado. É um alimento, tá? Assim como um alimento como o leite, né? Como os grãos. É um alimento que tem consumidor, entendeu? Eu cresci sabendo que mel era caro, Uhum. né? E cresci também sabendo que tem mel que não é mel. Exatamente. Está na prateleira, tem lá coisa que você fala, olha, isso aqui tem cor de mel, parece com mel. Não é mel, gente. Dá uma olhada lá que ele tem um outro nome, né?
mas faz parte do negócio. É isso aí. Né? É para atender quem quer mel e não pode ter mel. E tem também, infelizmente, os falsificados, enfim, né? Exatamente. Isso é um dilema no Brasil, né? Um país que falsifica medicação, Pois a gente vai esperar o quê? Vai esperar o quê, exatamente. Né? Os caras vão falsificar qualquer coisa, cara. O cara que bem por aí. falsifica o remédio com câncer, meu amigo, eu não sei nem onde dá para pôr um cara desse. Sabe? Eu não consigo compreender, mas existe. Né? E tá por aí, tá solto. Então a gente tá correndo esse risco. Mas, meu irmão, Renato, eu queria abrir esse espaço para você falar o que você quiser. Eu queria agradecer a oportunidade. É sempre bom falar disso. Eu acho que é um assunto que precisa ser falado para que caia na boca do povo mesmo, para que todo mundo comece a se conscientizar tanto do patrimônio que a gente tem, né, a riqueza que a gente tem aqui, que a gente precisa descobrir. Então, a primeira coisa a gente precisa começar a falar, né, apontar o tesouro que a gente tem. E para mim é uma satisfação pessoal. Eu gosto de falar disso. Então, não é nenhum sacrifício para mim estar aqui. Muito pelo contrário, é um prazer, né? E aquilo que eu falo para todo mundo que está no mercado de mel, ou que quer trabalhar no mercado de mel, da apicultura em geral, né? Tem seus desafios, como tudo na vida tem. É fácil, como tudo na vida não é fácil, né? Tem os seus pontos bons, os seus pontos difíceis. Mas quem está no mercado do mel sabe que vira e mexe a gente leva uma ferroada, mas o futuro é doce. O futuro é doce, o mel na hora que pega é doce, né? E é isso que eu trago para todo mundo, né? Quem decidir trabalhar de forma assídua nesse negócio, se desenvolver e tudo mais, vai ter futuro, vai ter futuro. A gente enxerga isso hoje, eu vejo oportunidade o tempo inteiro, né? Então, vamos trabalhar, conte com a gente, né? A gente como a Bemel, para quem é apicultor que quer vender o seu mel e tudo mais, a Bemel não compra o mel. Mas se você entrar lá no site abemel.com.br, você vai encontrar lá todos os associados que são compradores de mel. A gente lá também, o Fitonatos, é comprador de mel. Pode entrar no nosso site lá, fitonatos.com.br, né? E para todos os outros públicos. A gente está sempre à disposição para falar desse assunto, para crescer com esse assunto, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma oportunidade, que é a minha oportunidade, como eu estou lá na presença da Bemel, eu sou bastante ouvido, mas isso não significa que eu tenho muito para ensinar, eu tenho muito mais para aprender. Então, às vezes, quando o pessoal vem conversar, é gostoso, porque eu aprendo coisa pra caramba, entendeu? Essa é a maior oportunidade, né? Maravilha. Então, agradecer por tudo isso daí. Imagina. Renato, olha, doce foi o papo, sabe? Hoje foi um papo mais doce ainda, muito rico. Eu sabia que ia ser bom, eu tinha certeza que ia ser muito bacana, porque por tudo que a gente falou e também porque falar de alimento é muito importante, cara. Com certeza. Falar de sustentabilidade, pô, é muito importante. Mas falar que você pode melhorar aquilo que já está sendo tão bem feito, pô, é mais importante ainda. Maravilhoso. Né? Então, quero muito agradecer a tua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Você veio lá de Sorocaba aqui, pegou um trânsito danado para chegar aqui. Não, imagina. Sabe, se dispôs a vir aqui presencialmente, aqui ao vivo, fazer gravar esse episódio com a gente. Eu quero dizer que você tem portas abertas aqui. Quando Muito tiver obrigado. novidades, fala pra gente. Com certeza. Tá bom? Traz aqui pra gente, vamos conversar. Vai passando os próximos passos, os avanços da Bemel, tá bom? E você que ouviu todo esse conteúdo, se interessou, gostou, entra lá no LinkedIn do Renato Azevedo, vou deixar aqui na descrição. Entra lá nas associações, nas entidades que ele mencionou, vai procurar saber um pouquinho, tá bom? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloca lá nos comentários, nas respostas, nas perguntas, aliás, a gente responde, tá? E eu quero deixar um grande abraço também para um grande amigo nosso, Com Mandaí, certeza. Opa! né, que foi o responsável por juntar o Papo com Mexerica com o Renato. É isso e aí. quando o Mandaí fala alguma coisa, eu sei que é golaço. É isso que eu ia falar, tem que parar Né? para ouvir. E tá lá um amigo do bem, um cara que é corrente do bem, Exatamente. um cara que é incansável em ser feliz. Um beijo para ele. Mandaí, você tá aqui ó, no meu coração, você é meu amigão, e você sabe. Amigos, é o seguinte, curta, compartilhe, passe para as pessoas que fazem parte da sua rede, assista o episódio até o fim, entendeu? Faça comentários, manda lá teu joinha pra gente, contribua conosco aí pra gente crescer mais um pouquinho, tá bom? E novamente, tendo algumas perguntas pro Renato, faz lá pra gente ou entra no LinkedIn dele e a gente vai tocando. Um grande abraço para todos, até a próxima.